Pois é, meus caros, neste sábado na Alemanha tivemos um jogo muito importante por diversos aspectos, especialmente em contexto da Bundesliga, né? Um jogo decisivo nas contas da competição, valendo a liderança, por ser o maior clássico da Alemanha e também pelo momento do Bayern de Munique com a estreia do seu novo treinador. Estamos falando do Der Klassiker. O Bayern de Munique recebeu pela 26ª rodada da competição o Borussia Dortmund na Allianz Arena, na estreia do técnico Thomas Tuchel. O então líder Borussia Dortmund com 53 pontos contra o vice-líder o Bayern de Munique com 52 pontos. E havia a expectativa de um grande embate de futebol, né? Dois times muito bem nesta temporada, apesar da mudança de treinador, o Bayern de Munique vivendo realmente uma lua de mel, especialmente na Liga dos Campeões da Europa, 8 jogos, 8 vitórias, com um plantel recheado de grandes soluções, jogando em casa, com uma Allianz Arena pulsando, e de outro lado, um time que estava voando até esse momento em 2023, esse Borussia Dortmund do Terzic, em 10 jogos pela Bundesliga em 2023, eram 9 vitórias, né? E por isso até a liderança da competição. Só que o que vimos dentro de campo foi um massacre, ou pelo menos um mini massacre, né? O Bayern ligando o seu modo rolo compressor e atropelando o rival, explorando inclusive a parte mental do Borussia Dortmund, jogando na Allianz Arena com a responsabilidade de sustentar a liderança, e não deu para o Borussia Dortmund do Terzic, 4-2 no placar, e a gente vai contextualizar o que foi o jogo. Primeiro, analisando um pouco do que o Tuchel colocou em campo. Havia uma expectativa muito grande para a gente ver qual seria a formação tática e quem seria escalado aí para essa primeira partida do Tuchel. O Tuchel se utilizou do que o Nagelsmann vinha fazendo muito bem, escalou o time num 4-2-3-1, né? Com o Sommer no gol, Pavard na direita, De Ligt, o Upamecano e o Davies na esquerda, 2 jogadores na frente deles, a base, o Goretzka e o Kimmich. Sané no lugar do Musiala, que está voltando de lesão, Thomas Müller no meio e o comando do outro lado com o Choupo-Moting no comando de ataque. Só que a postura de time, né, foi um pouco diferente do que a gente estava vendo com o Nagelsmann, né? O Nagelsmann era uma equipe que atacava muito mais e deixava muitos espaços. O time do Tuchel, nesse primeiro jogo, nesse primeiro recorte, a gente já viu com uma solidez defensiva mais interessante. Até os 13 minutos do primeiro tempo, o jogo estava muito equilibrado e o Borussia Dortmund, inclusive, um pouquinho melhor, criando algumas oportunidades, criando algum incômodo na defesa do Bayern de Munique. Só que aí tem um detalhe, que não é um detalhe, mas que muda, né? Um lance que muda toda a figura do jogo, que é a falha do goleirão Kobel. Um bom goleiro do Borussia Dortmund, que inclusive fez grandes jogos nessa temporada na Liga dos Campeões da Europa, só que falha de uma forma grotesca. Franga, né, praticamente, porque foi uma bola do Upamecano, um lançamento longo da defesa para o ataque, buscando o Sané, e aí o Kobel vai sair para dar aquele famoso bicão, aquele chutão na bola, ele erra a bola, inclusive já coloca as mãos na cabeça, e a bola entra lentamente no gol aos 13 minutos de partida. O que acontece? O Bayern sente o cheiro do sangue, e quando esse time, que é um tubarão, para falar a verdade, sente esse cheiro e liga ao modo rolo compressor, é muito difícil segurar, precisa ter a cabeça muito boa, e o Borussia Dortmund não teve. Thomas Müller fez logo na sequência no escanteio o segundo, e depois outra jogada importante do Sané, achando mais uma vez o Thomas Müller dentro da área, ele fez o terceiro gol, e aos 23 minutos de partida já estava 3-0 para o Bayern de Munique. E aí foi chance atrás de chance, o Borussia Dortmund não se concentrou, não conseguiu se encontrar mais na partida, o Bellingham fazendo um jogo bem abaixo, os homens de frente do Borussia Dortmund também não conseguindo concatenar ideias, e o Bayern de Munique poderia ter feito o quarto, o quinto, o sexto gol. Foi encontrar o quarto gol já na segunda etapa, numa jogada muito bem construída coletivamente, né? Passando do Kimmich com uma inversão de jogo, a bola passando pelo Coman, pelo Sané, que encontrou depois o Thomas Müller no meio, fez um corta-luz muito inteligente, e o Coman fez o 4-0. Essa jogada resume bem o que foi o coletivo do Bayern hoje, especialmente com o Sané muito bem ligado na partida, diferentemente do que a gente viu o Sané nessa temporada. Foi realmente, talvez aí o principal jogador do Bayern de Munique ao lado do Thomas Müller, que aí esse aí eu não preciso nem falar, né? Muito inteligente, tira coelhos e coelhos da cartola, um jogador
muito importante, o capitão bávaro, né? E o 4-0 no placar, o Bayern de Munique cansou de perder chance, teve gols anulados por impedimento, mas a verdade é que tinha o jogo na mão e poderia ter feito mais e mais e mais. Depois, o Borussia Dortmund, com as substituições do Terzic no intervalo, melhorou um pouquinho, conseguiu fazer o gol de empate num pênalti bobo, um pênalti infantil do Gnabry em cima do Bellingham, que foi muito mal na partida. Acho que o Bellingham não foi nem sombra daquele jogador que a gente está acostumado nesse Borussia Dortmund, mas o Henry Can fez o 4-1 e no finalzinho o Malen, Doni Malen, que entrou muito bem na partida, conseguiu com uma jogadinha ali, uma tabela interessante dentro da área com o Rafael Guerreiro achar o 4-2, uma estreia de luxo de Thomas Tuchel, que faz novamente acender a chama do rolo compressor do Bayern de Munique nessa temporada. O Bayern assume a liderança da Bundesliga com 55 pontos, deixa o Borussia Dortmund com 53 pontos, mas além da parte pontual é a parte psicológica, né? O Bayern de Munique, faltando 8 rodadas para o final, novamente assumindo o lugar que já acostumou todo mundo a ser dele, a liderança da Bundesliga, e podendo aí encaixar o 11º título da competição consecutivo. Uma ótima estreia para o Tuchel, fica a perspectiva aí de um time mais equilibrado e fica também um resgate para mim do Sané, né, que não estava tão bem nessa temporada. Eu acho que o Tuchel vai conseguir aí talvez resgatar alguns jogadores que não estavam com tanta confiança sob o comando do Nagelsmann. É um bom recorte e um bom começo para um treinador que chega com uma responsabilidade muito grande de uma decisão ousada e até irresponsável na visão de alguns da diretoria. Tentar vencer a Bundesliga é obrigação, a Pokal, a Copa da Alemanha, também se torna uma, não obrigação, mas eu diria que o Bayern de Munique como grande favorito para vencer, e uma Champions League passar do Manchester City. O Manchester City que venceu o Liverpool por 4-1, o Bayern venceu também um grande adversário dentro dos seus domínios por 4-2. Teremos uma grande quartas de final de Liga dos Campeões da Europa, porque são os dois tubarões que caçam mais fortemente em solo europeu neste momento. O Bayern de Munique se deu muito bem na estreia de Thomas Tuchel contra o rival Borussia Dortmund. Deu Bayern no Der Clássico.